E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de novo sobre as demissões nas Big Techs. Isso porque semana passada a Amazon demitiu mais 9.000 funcionários e provavelmente outras empresas podem continuar com as demissões. E hoje nós vamos conversar com o CEO da Full Cycle, uma empresa EdTech focada na capacitação de desenvolvedores do Brasil. Hoje o Wesley Williams mora nos Estados Unidos, então ele é um cara que tem muito conhecimento sobre a área e muito conhecimento sobre o que está acontecendo lá também e vai poder compartilhar um pouco com a gente. Wesley, então se você puder ajudar a gente a entender um pouco melhor como essas demissões ou por que essas demissões têm acontecido nas Big Techs agora. Tá, vamos lá. De forma geral, não dá para a gente explicar algo complexo de uma forma tão simples, tá? Por outro lado, é importante a gente saber que a gente saiu de um cenário de pandemia, as empresas contrataram muito, os governos, para ajudar a população, o que eles fizeram? Distribuíram muito dinheiro, imprimiram muita grana e a inflação chegou, juro aumentou, o dinheiro ficou mais difícil, e aí o que acontece no meio de toda essa história? Acaba dinheiro. E um monte de empresas, elas precisam dar lucro de verdade, ao invés de tentar continuar crescendo, como muitas fazem. E para isso acontecer, infelizmente, um monte de demissão acaba acontecendo. Junto com tudo isso, a gente teve aí guerra na Ucrânia, a gente teve a desestabilização da Europa, Estados Unidos, inclusive, está muito pior que o Brasil, tá? Então, se a gente for comparar os layoffs dos Estados Unidos e os layoffs que acontecem no Brasil, são incomparáveis. Mas, infelizmente, com toda essa história, né, tem muita gente que acabou ficando de fora, e não só, inclusive, na área de tecnologia. Wesley, é até legal a gente falar para o pessoal que hoje você mora nos Estados Unidos, né? Então você está falando com autoridade de algo que você está vendo de perto aí. Exatamente, eu vou dizer para você, faz mais ou menos uns 8 anos que eu moro aqui, né? E americano, de forma geral, não está acostumado com essa história de inflação, juros altos, etc. Há muito tempo atrás, eu sempre comprava a mesma comida por o mesmo preço. Agora o preço mudou e os americanos ficam exatamente perdidos, né? Pensa que nos Estados Unidos a taxa de juros era 0,25, né? Agora está 5%. Então, para comprar casa tá difícil, né? Empresas demitindo, então realmente, assim, tá sendo principalmente um baque muito forte para a economia americana. O Brasil, por incrível que pareça, ele tá indo muito melhor do que os Estados Unidos nesses pontos, tá? E aí você diz de conseguir sustentar uma economia, de conseguir manter uma população ativamente trabalhando, é isso? Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos, ele teve um nível de inflação muito alto, né? E para conter a inflação, ele sobe os juros e desacelera a economia. O grande problema quando acontece isso é que muita grana que vai para as empresas, principalmente para essas big techs, param de ir para essas empresas e o povo prefere fazer o quê? Investir em lugares mais seguros no final das contas. E daí essas empresas param de receber investimento, essas empresas, a bolsa de valores, se você for olhar, o SP500 caiu, então elas estão mergulhando ali no negativo já faz um bom tempo, né? E big techs vivem de tecnologia, então está tendo assim um monte de demissão, infelizmente. Mas, novamente, as demissões, elas acontecem não apenas na área de tecnologia, né? Se você for pegar uma Amazon da vida, essas demissões, elas acontecem desde do entregador até a pessoa que está desenvolvendo a funcionalidade para o entregador, entendeu? Então, realmente é uma situação, assim, difícil que o mundo está passando, mas eu não tenho dúvidas aí que logo, logo as coisas vão melhorar. Wesley, até assim, comentando um pouco, eu tinha visto que uma grande parte dessas demissões aconteceram porque eles tinham uma expectativa de um crescimento maior que não correspondeu. Você acredita que seja isso também, que isso possa ter influenciado? Então, esse que é o negócio. Foi um tiro no escuro que eu acho que muitas dessas empresas fizeram. Por quê? A maioria dessas empresas de tecnologia cresceram demais na pandemia, né? E o hábito do consumidor mudou muito durante esse ponto. O ponto é, o que vai acontecer, né? O que aconteceu depois da pandemia? Muitos pensaram, opa, eu vou continuar vendendo mesmo porque as pessoas aprenderam a comprar online, por exemplo, né? E não foi isso que aconteceu. A economia voltou ao normal e as empresas começaram a se corrigir do tamanho que elas eram antes
da pandemia, entendeu? E Aham. todo esse montante de gente que elas contrataram, no final das contas, o que aconteceu? Ficaram, entre aspas, sobrando na empresa, né? E é muito complicado porque uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta é o seguinte: muitas das empresas contrataram muito na pandemia, mas com dois objetivos diferentes. Um é para suprir a demanda, e dois, para resolver problemas de desorganização dentro da própria empresa. Porque cresce muito rápido, é difícil organizar tudo de um ano para o outro. Então acaba contratando muito mais gente para tentar aumentar a eficiência, que é difícil você alinhar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Legal. E Wesley, a gente pode continuar falando um pouco do mercado americano também, mas eu queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre o que você faz hoje, qual que é a sua função, qual que é o seu negócio. Eu tenho uma empresa, ela chama Full Cycle, né? Eu sou fundador e CEO da empresa. E a Full Cycle, ela tem uma característica que eu vou dizer que ela é ímpar nesse ponto, né? A gente ajuda os desenvolvedores de software a conseguirem trabalhar em grandes empresas ou desenvolver aplicações de grande porte, né? Hoje em dia, eu posso dizer assim para você, a gente tem dois momentos que um desenvolvedor, né, um programador, uma pessoa que trabalha nessa área tem. Um momento é quando ele está entrando na área, está aprendendo a programar, né, para começar ali o seu primeiro trabalho, ou já começou um pouquinho no seu primeiro trabalho. Mas a gente tem um momento também que ele é um pouco diferente, que é aquele desenvolvedor que já está na empresa. Esse cara precisa desenvolver soluções complexas, ele tem que entender todo um ecossistema que vai muito além de programação. Então, o que a gente fez foi olhar para esses desenvolvedores, né? Então, a gente não foca em quem está aprendendo a programação, a gente foca em quem já sabe, mas precisa dar um nível muito maior na sua carreira para trabalhar em grandes organizações. E aí vocês conseguem também, então, trazer para o profissional, no caso, um senso diferente, né? Um diferencial para o mercado, é isso? Ah, com certeza, porque o que acontece, né? Não é porque você sabe programar que você sabe resolver um problema complexo, né? Se você pegar apenas programadores e colocarem num banco, eles não vão conseguir desenvolver um sistema de um banco. Tem muitos outros requisitos que esses caras eles têm que aprender. E tem uma coisa também que é importante eu dizer, é o seguinte: com a velocidade que os devs hoje em dia estão entrando no mercado, esses caras eles estão aprendendo a já sair desenvolvendo, né? Mas o que acontece? Quando você tem que lidar com grandes aplicações, não basta só desenvolver, você tem que ter muito fundamento de computação, entendeu? E a maioria dessa galera, infelizmente, como está entrando muito rápido no mercado, acaba pulando essas etapas. Então, a Full Cycle, mesmo trabalhando com desenvolvedores que já tenham experiência, a gente pega muitos nesses fundamentos, porque no final do dia é o que faz falta na hora que você tem que fazer uma aplicação que tem 1.000 pessoas, né? Mudar para 1 milhão, né? O jogo é totalmente diferente, né? E a gente tenta fazer com que o cara jogue num jogo maior. Wesley, quando você olha para o mercado hoje, até num modo geral, vamos dizer assim, o que você percebe que o profissional precisa ter hoje, além daquele conhecimento que é passado para ele na faculdade, além do conhecimento técnico, o que mais ele precisa ter para conseguir se destacar no mercado e trabalhar nessas grandes empresas? Bom, eu separaria isso em duas partes, tá? A primeira parte é aquela história: quem não é visto não é lembrado, né? Então esse profissional, ele precisa estar em redes sociais, por exemplo, como um LinkedIn. No caso dos desenvolvedores, eles precisam estar, por exemplo, num GitHub, né? E esses LinkedIns, essas redes sociais, elas são muito importantes, por quê? Porque ele se posiciona nessa rede, né? E não só se posiciona, ele cria conteúdo. Ele mostra a visão de mundo dele. Ele mostra aquilo que ele está trabalhando. Ele posta o portfólio dele naquele momento. Então, na hora que um recrutador vai olhar, se você pega o LinkedIn do Wesley, que não tem nada escrito lá, né? Só tem uns likes que deu nos posts dos outros. E você pega um LinkedIn de outra pessoa que todo dia faz um artigo, nem que seja de 5 linhas, né? Coloca projetos que está trabalhando, né? Ou coloca certificados que ele acabou de conseguir.
sem dúvidas, é natural você ir naquele que tem mais atividade, né? Então, isso aí é fundamental. O outro ponto é realmente a parte técnica, né? Não adianta, você tem que ser um profissional bom. E para você ser um profissional bom, você não pode parar de estudar nunca, né? Então, muita gente está na faculdade e fala: Nossa, eu não vejo a hora de terminar isso. Mas, meu amigo, sinto lhe dizer que não vai terminar. A coisa só piora. Você vai ter que estudar ainda mais, né? E ter um pouco desse autodidatismo é importante para a pessoa conseguir saber navegar, priorizar o que tem que aprender. Mas, de forma geral, a dica que eu dou é a seguinte: livros, tá? Livros sempre vai te ajudar. É algo assim que eu friso, não é porque a gente dá curso que eu não recomendo livros. Livros são extremamente importantes. E cursos, né? Eu digo isso categoricamente, por quê? O curso ele não faz mágica, mas ele faz com que você ganhe tempo, né? A pessoa que está dando o curso ali, ela já traçou aquele caminho, né? Aquilo, às vezes, que você está aprendendo num curso, aquele cara já sofreu com aquilo 5 anos atrás, esse problema já está resolvido, né? Então, para que você vai gastar todo esse tempo para chegar naquele momento? Então, o curso ele funciona como um catalisador, ele acelera o seu processo. Mas, novamente, não adianta só fazer um curso e não praticar. Não adianta somente ler um livro e não praticar. Então, eu acho que é o equilíbrio dessa parte, seu marketing pessoal, mas, ao mesmo tempo, né, as suas hard skills que você também tem que desenvolver. Wesley, se você puder contar um pouco pra gente da sua trajetória pessoal, porque você estava contando pra mim que você é aqui do nosso lado, né? Aqui de Indaiatuba, e agora você está em Orlando. Como que foi esse processo? Vamos lá. Na realidade, eu sou nascido em Pirapora do Bom Jesus, a última cidade da Grande São Paulo, né? A gente fala, tô na Grande São Paulo ainda, não sou interior. Mas eu comecei a trabalhar nessa área de TI já faz mais de 20 anos, né? Os meus cabelos brancos que estão aparecendo aí, não são à toa aí. Mas o que acontece é que eu fui trabalhando assim por muito tempo em consultorias, peguei projetos assim muito malucos no meio de toda essa história e em 2008 eu montei uma empresa focada nessa área de educação. Então, desde 2008 eu trabalho nessa área de educação. Porém, o que eu comecei a perceber? Que constantemente eu estava viajando para os Estados Unidos ou para o Canadá. Eu participava muito de congressos. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2015, eu entrei nos Estados Unidos 11 vezes. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, quando isso começou a virar muito comum, eu sentei com a minha esposa e a gente pensou: vamos mudar? Né? A gente sabia que não ia ser fácil, é mais difícil do que muita gente pensa mudar e ir para o exterior. Mas em 2015 a gente se mudou, a gente veio aqui para Orlando e estamos aqui até hoje, mas toda empresa, de forma geral, ela trabalha no Brasil, né? E uma coisa que é interessante ressaltar é que hoje em dia essa história de home office está um pouquinho mais comum, né? Mas eu tô nessa história de home office na empresa desde 2008, onde era muito difícil as pessoas entenderem que você estava trabalhando, entendeu? Então, sei Uhum. lá, minha sogra olhava e falava: a minha filha tá lá trabalhando na escola e o marido só fica lá em casa, dentro de O casa, marido tá em entendeu? casa fazendo nada, né? Tá em casa no Exatamente. computador ainda. 2008, em casa e no computador, vixe, cara. Não tá fazendo nada, exatamente isso. Então, a empresa, né, a nossa empresa, ela acabou crescendo nessa cultura de home office. Então, muitos mecanismos que hoje em dia eu vejo as empresas assim tentando engatinhar com essa chegada no home office, esses processos para a gente eles já são bem naturais, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu escalar mais rapidamente durante esse processo agora, principalmente porque a gente já assim, a gente está bem acostumado com toda essa história do home office. Mas, assim, é uma experiência bem legal, né? E é interessante porque eu acabo tendo muito contato com
tantos devs brasileiros que estão nos Estados Unidos e que trabalham em empresas de tecnologia americana, mas também, ao mesmo tempo, direto eu faço, por exemplo, visitas, vou no Vale do Silício, visito as grandes empresas, converso com desenvolvedores de lá, entendo como é que está funcionando, por exemplo, um processo de contratação lá. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham na Amazon, então você sabe, poxa, como que está o clima dentro da Amazon por conta dos layoffs que estão acontecendo. Então, assim, aqui, estando nos Estados Unidos, eu não digo que está num lugar, de forma geral, privilegiado, em alguns pontos realmente são, mas você está muito perto de grandes empresas, né? E isso acaba ajudando bastante para você entender o que muitas coisas que acontecem aqui um pouquinho antes, no Brasil, né, acontecem um pouquinho depois, então a gente entende um pouco as tendências. Wesley, e hoje quantos alunos já passaram pela Full Cycle? Vamos lá. A Full Cycle hoje, a gente vai bater agora perto de 10 mil alunos, tá? Mas a gente tem uma outra empresa, que foi o projeto que a gente começou em 2008, onde nós tivemos aí mais de 300 mil devs dentro da nossa plataforma. Caraca, né? legal. Mas hoje o nosso foco aí na Full Cycle está a pegar realmente esses desenvolvedores que já têm uma certa experiência e conseguir fazer eles trabalharem realmente em grandes empresas. Então a gente tem alunos de grandes empresas aí, Mercado Livre, Itaú, Globo, TOTUS. Então a gente assim tem pessoas assim fantásticas que a gente acaba conhecendo e aprendendo bastante com eles. Muito legal, Wesley. Muito obrigado, de verdade, pela entrevista. Tenho certeza que vai agregar muito para o pessoal e que muitas pessoas vão poder procurar também ainda mais sobre a Full Cycle. Que é isso, o prazer é meu e sempre quando precisar, só chamar. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para você receber as notificações, tudo aquilo que está rolando aqui no nosso canal. Até mais, tchau.